Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje nós vamos falar da melhor coleção que a editora Panini já fez da Marvel no Brasil. Sim, estou falando de coleção histórica Marvel. Confere no vídeo. No vídeo de hoje eu separei algumas edições da coleção histórica Marvel para conversar com vocês sobre aquelas que são as minhas favoritas. A coleção histórica Marvel, todo mundo sabe, é aquela famosa coleção que estava saindo aí neste formato, que é a capa cartão, com um papel que não era um papel de tanta qualidade, mas era um papel bom, acho que é o papel couché, se eu não me engano. E a gente vinha aqui em cada edição dessa 4 encadernados e você montava uma determinada fase, um determinado arco de um herói, né? E para mim foi a melhor iniciativa que a Panini já fez, assim, em termos de coleções continuadas para os heróis da Marvel. A minha, de longe, assim, preferida é a do Wolverine. O Wolverine teve 2 coleções histórica Marvel, ou seja, foram 8 volumes. Mas eu não entendo até hoje o porquê que a Panini parou com essa coleção. Esse é justamente o número 8, que é o último volume que saiu do Wolverine, custava aí R$24,90, cerca de 160 páginas. E essa fase aqui é uma fase que o personagem tinha histórias pelo Larry Hama com arte do Mark Silvestre. Né? Era uma fase que estava aqui investigando o passado do Wolverine, quando ele era agente secreto do projeto Arma X. Era um material bem interessante e na sequência ainda tinha algumas edições que trariam histórias bem focadas assim, no passado do herói, em apresentar novos vilões, novos coadjuvantes, mas a Panini descontinuou esta coleção, né? O engraçado é que nesta coleção, o bom é que nesta coleção nós tivemos a oportunidade de conhecer algumas histórias que dificilmente a gente veria republicado no Brasil. Ou se saísse, de repente ia sair numa capa dura. Um exemplo é o Torneio dos Campeões. Torneio dos Campeões é uma edição, é uma saga que aos moldes da Guerra Secreta reuniu os principais heróis da Marvel aí no meado dos anos 80, em um torneio onde os super seres foram agrupados em equipes para participar de uma espécie de gincana. E na verdade o que a gente via aqui é, além de ser um super-herói Marvel, a maioria desses heróis convocados ele representava um determinado país, porque a Terra tinha sido colocado no meio de uma disputa, e essa disputa era entre 2 seres celestiais que estavam jogando com o destino da humanidade e escolhiam os heróis em times, né? E à medida que o time ia ganhando, teoricamente aquele país que era representado por aquele time, ele ia ser destruído, ia pertencer a um ou outro dos jogadores. E assim, é uma premissa meio bobinha, mas a saga ela foi bem desenvolvida e apresentou personagens que talvez nunca mais a gente tenha visto. Aqui a gente viu a Guarda Invernal da Rússia, Tropa Alpha, Sabra, que era super-heroína de Israel, e muitos outros personagens que são realmente de segundo até terceiro escalão da Marvel, mas que nesta edição, nesta saga, ela ganhou um certo destaque. O Torneio dos Campeões ela destoa das outras coleções históricas porque ela só foi um volume e não teve caixinha como aquelas outras. As caixinhas, como vocês estão vendo aqui, são um charme e um diferencial à parte, né? Além de ser bonito de você ter na estante, de você ter na coleção, elas ajudam a organizar as HQs, ajudam a dar uma ideia aqui do material que está dentro, a lombada fica muito bonita. Então assim, era uma iniciativa editorial que a editora Panini acertou em muito, porque o custo-benefício era bastante interessante. Foi um formato que foi apresentado para a gente muitas histórias. Eu separei aqui, por exemplo, uma das minhas preferidas também, é justamente a do Paladinos Marvel, que apresenta a origem do Luke Cage. Não necessariamente a origem, mas nesse arco aqui, a gente vê o Luke Cage
passando por momentos que seriam históricos na sua jornada. O primeiro confronto dele com o Homem-Aranha. A gente vê o Luke Cage tendo a sua identidade, vamos assim dizer, exposta por um jornal. Mas, Daniel, todo mundo sabia que o Luke Cage era um herói de aluguel. Sim, ele já tinha identidade pública, mas não era público e notório a origem dos seus poderes e que ele era um ex-penitenciário foragido. Então, o que a gente viu depois o Brian Michael Bendis fazer, por exemplo, com o Demolidor Revelado, aconteceu também com o Luke Cage lá nos anos 70, e a gente só conseguiu ter acesso a essa história por causa da coleção histórica, né? Essa coleção histórica que saiu aqui, a Paladinos Marvel, é uma das que foi mais questionadas, porque diferente das outras, onde era focado em um super-herói ou em uma saga, aqui cada edição era dedicada a um herói. Então tinha uma edição que era a história do Punho de Ferro, outra edição veio a história do Cavaleiro da Lua, outra edição veio a história do Demolidor. Há quem diga que só o Demolidor merecia uma coleção própria. E esses altos e baixos fizeram com que alguns volumes dessa coleção histórica não vendessem tão bem, e isso de repente tenha dado motivo para a editora acabar cancelando. Das curiosas volumes dessa coleção histórica Marvel, eu tenho aqui a Super Vilões Unidos, que é uma coletânea que trazia edições de uma antiga revista da Marvel chamada Super Villain Team Up, que eram encontros de super vilões, onde eles juntavam força para combater os heróis, para colocar em prática seus planos de dominação mundial. E aqui a gente conhece um pouco dos primórdios aí do universo Marvel, de como algumas rivalidades foram forjadas, de como algumas alianças foram forjadas. Por exemplo, o Namor, o Príncipe Submarino e o Doutor Destino, eles começam uma aliança política de Atlântida com o país da Latvéria nesta série dos Super Vilões Unidos, né? E é uma união que a gente vê até hoje repercutir no universo Marvel. Aparece também aqui um personagem que depois nunca mais eu tenho tive o prazer ou o desprazer de encontrá-lo. É um cara chamado Mortalha, né? Que era um herói meio que um vilão vestido de um capuz preto, uma coisa assim. Eu até achei que fosse algum super-herói tentando se infiltrar na operação dos vilões, mas não era o caso. O que faz a gente pensar que por que uma coleção como essa ela é descontinuada, ela é cancelada, né? Sendo que trazia tantos materiais alternativos. Por exemplo, tem muita gente que gostava dos contos de terror, as histórias que deram origem ao Drácula no universo Marvel. O Drácula, volta e meia, ele interage com os Vingadores, com os X-Men, ele tem uma rivalidade com o Blade. Nesta série do Drácula que foi apresentada a origem do Blade, o Caçador de Vampiros, que depois viria a ser um personagem ali que agora é até integrante dos Vingadores e vai ter filme no universo Marvel daqui a alguns anos. Então, era uma coleção rica, era uma coleção que permitiu que a gente não só conhecesse, mas sobretudo tivesse isso nas nossas estantes. Infelizmente a editora optou aí por descontinuar. Guerras Secretas é uma das também que eu gosto bastante. Esta saga, né, que é a mãe de todas as mega sagas, o primeiro grande crossover, encontro de heróis aí das Casas das Ideias, e que determinou muito do que se faz aí de sagas até hoje. Já foi publicado aqui no Brasil em diversos formatos, né? Todo mundo aí conhece as Guerras Secretas, mas eu acredito que talvez o formato mais emblemático tenha sido justamente esse da coleção histórica Marvel, porque além de permitir vir no formato americano, ela vem o arco completinho das Guerras Secretas. Você não tem aquelas edições picotadas como era na época da Abril, e com um tamanho legal, um material bacana e um preço que é acessível, porque também saiu encadernado em capa dura, e a gente sabe que em capa dura encarece demais. Pessoal, essas são as minhas edições favoritas dessa coleção histórica Marvel. Eu acredito que se você está assistindo esse vídeo também, você deve ter algum volume aí na sua coleção.
saiu do Hulk, saiu dos X-Men, saiu de vários outros personagens, saiu dos zumbis Marvel, eu tenho tudo por aqui, mas com certeza essas que eu separei aqui para mostrar para vocês são aquelas que eu gosto mais, por ser material mais difícil de encontrar em outros formatos. E eu queria ouvir de você, agora é a sua vez. Você curtia a coleção histórica Marvel? Você tem edições favoritas? Você chegou a completar ela inteira? Você está caçando algum número específico que falta na sua coleção? Deixe seu comentário, se não for inscrito, se inscreva no canal. Falar de gibi é sempre bom. Forte abraço e até a próxima.